No Junho Encantado de hoje vou falar-vos do livro e do filme Pinóquio. Olá pessoal, tudo bem? Então, no domingo de hoje vamos falar do livro e do filme Pinóquio, escrito então por Carlo Collodi, que é um pseudónimo para um outro autor que eu agora não me recordo o nome e que eu acho que se ele escreveu pelo pseudónimo tem que ficar conhecido pelo seu pseudónimo. Originalmente, este livro foi publicado em capítulos no jornal infantil italiano entre junho de 1881 e janeiro de 1883. Desculpa eu estar sempre a olhar para aqui, mas é a minha cábula. E em 1883 foi então finalmente publicado em formato de livro. É engraçado ver que já no ano em que eu fiz o primeiro Junho Encantado, neste ano, é engraçado ver que há vários contos infantis que foram então publicados em vários trechos, em livros, em jornais, em revistas, de forma se calhar também na altura a aguçar a curiosidade da pessoa a ler o primeiro capítulo e a ficar em expectativa a ver o que é que ia encontrar no capítulo da semana seguinte. Portanto é engraçado ver que na altura esses eram os gatilhos que faziam as pessoas ficar na expectativa e na ânsia de ver o que é que iria ser dali, e é muito engraçado ver então essa diferença. Inicialmente esta história tinha o título de História de um Burattino, acho que é assim que se diz, ou seja, a história de um boneco. Foram então publicados 15 capítulos e depois dessa publicação de 15 capítulos, o livro, a história começou a ser intitulada As Aventuras de Pinóquio. E o autor, ao fim de completar então os 36 capítulos, juntou tudo no livro. Foi bastante tempo publicar capítulos. O que vale é que são capítulos curtos, de rápida leitura e de fácil também engajamento na história. Basicamente esta história conta-nos a história de um mestre de madeira, digo eu, que encontrou então um dia uma madeira que falava, uma madeira que se exprimia. E quando ele estava a tentar cortar essa madeira, ele percebeu que não iria conseguir cortar porque cada vez que ele tentava a madeira, reclamava, não é? E é então que ele decide então oferecer esta madeira ao Gepeto, que é então um carpinteiro, vamos dizer assim, para ele fazer uma marioneta desta madeira. O Gepeto faz então uma marioneta que rapidamente lhe decide dar o nome de Pinóquio. Esta marioneta é uma marioneta bastante resingona e com bastante opinião, e quando ela realmente ganha vida, o Gepeto decide então mandá-la para a escola e fazer dela como se fosse seu filho. O Gepeto então vende a sua roupa para lhe comprar o livro, o primeiro livro da escola, e decide então, ele é bastante pobre, mas ao mesmo tempo o que eu senti nesta relação de pai e filha é que eles eram bastante, picavam-se muito e eram bastante, como eu escrevi aqui, têm muito mau feitio. Ambos os dois personagens têm bastante mau feitio e mau humor. O Pinóquio, no primeiro dia em que vai para a escola, com então o seu livrinho e todos os seus artefactos, ele é então dissuadido de ir para a escola e vai então para um teatro de marionetas onde tem bastante sucesso e onde acaba por ganhar o respeito do dono do teatro de marionetas. Ele também fica amigo de duas marionetas e após uma grande peripécia que existe nesse primeiro momento da história, o pai dele, o Gepeto, acaba então preso. No regresso a casa, o Pinóquio acaba então por chegar a casa cheio de fome e sem nada para comer e acaba então por resmungar para a vida que não tem nada a comer e que vai morrer à fome. É aí que aparece então o grilo falante nesta história, e o grilo falante acaba por aparecer e desaparecer bastante rapidamente porque o Pinóquio manda-lhe uma paulada e todos acreditamos que ele morreu. A história desenrola-se, o Gepeto regressa nessa manhã e é então que, iludido pelo seu filho, bastante ludibriante, ele acaba então por lhe dar o seu pequeno almoço e ficar ele sem o pequeno almoço, com a promessa de que no dia seguinte Pinóquio voltaria à escola. No outro dia, quando Pinóquio vai para a escola, ele é então dissuadido por outras pessoas e vai então nas suas mais diversas aventuras. Toda a história é feita assim, cada vez que o Pinóquio tem que regressar à escola, ele volta a entrar numa nova aventura, vamos dizer assim. Uma das suas aventuras, ele é então ludibriado por um gato e por uma raposa que acabam por levá-lo numa aventura um bocado sem fim. Ele acaba então por ser ludibriado porque ele ganha algumas moedas, se eu não estou em erro, no teatro de marionetas, ele ganha algumas moedas e eles estão de olhos nessas moedas e querem muito roubar essas moedas. E então enganam e dizem que se ele for a um monte da felicidade, acho que era esse o nome do monte, se eu não estou enganada, que ele conseguiria então duplicar esse valor e tornar-se muito mais rico e conseguir levar muito mais dinheiro então para o seu pai. Só que no meio dessas aventuras ele vai conseguir encontrar uns ladrões pelo caminho, voltar a encontrar o gato e a raposa e ver assim umas reviravoltas e voltas e reviravoltas,
E é então que ele vai cair nos braços de outra pessoa, tornar-se no burro, cair ao mar, encontrar então o tubarão, que na história do original do livro é um tubarão, encontrar o seu pai e voltar então a reunir-se com ele. Durante toda esta história, o Pinóquio vai conhecer uma fada e é com essa fada que ele vai desenvolver o seu lado maternal, a sua relação maternal. É com ele que ele sente que tem uma mãe. Com o Geppetto ele sente que tem o pai e com esta fada ele vai sentir que tem uma mãe. E a fada só quer que ele se torne um menino bem comportado e que vá à escola e que respeite então o seu pai. E a relação que ele vai desenvolver com ela é uma relação muito interessante, realmente essa relação de amor de mãe. E é durante também todas estas peripécias e este encontro com a fada que ele vai perceber que cada vez que mente o seu nariz cresce, e daí o Pinóquio com o nariz que cresce com a mentira. Não querendo contar toda a história que acontece neste livro, porque acontece muita história, são 36 capítulos que, apesar de pequenos, contêm muita história. No final da história, quando o Pinóquio já está completamente mudado e decide mudar completamente, ele recebe algum dinheiro então do seu pai para comprar uma roupa nova e para comprar o seu livro de estudos, e é quando ele vai à loja, ele tem conhecimento de que a fada está muito doente e que ele precisa da sua ajuda. É então que ele prescinde do dinheiro de comprar a roupa e vai ajudar a fada, e é só nesse momento que ele se transforma em menino de verdade. É quando ele aprende a ajudar realmente os outros de uma forma altruísta, sem pensar então no seu bem. E esta para mim é a maior lição desta história, que eu acho que é a lição que também tentam passar no filme, mas de uma forma diferente. Eu gostei muito deste livro, é realmente um livro muito direto, muito curto, muito interessante. Gostei muito de todas estas dinâmicas e das várias experiências e das várias vivências que ele vai tendo. Ele realmente começa num lado, mas vai acabar num lado completamente diferente. Vai ter muitas peripécias, muitas peripécias muito interessantes. Talvez este seja outro livro que não seja para crianças mesmo pequeninas, porque realmente é uma história mais dura do que aquilo que a Disney sempre nos quer parecer, mas é um livro que eu recomendo para quem gosta de ler sobre histórias infantis. O filme foi apresentado então em 1940, foi realizado por 7 realizadores da época então da Disney, que produziram vários filmes da Disney. Entretanto, eu acho que todos eles já faleceram. Nossa, de 40, mas eu acho que sim, acho que pelo que eu vi no IMDb, acho que a maioria já faleceu. E o filme conta-nos então, na sua globalidade, toda a história que é contada no livro, mas de uma forma completamente diferente, utilizando acho que quase todas as pessoas que entram no livro, no filme, de uma forma completamente reorganizada, vamos dizer assim. No filme nós vemos logo que o Geppetto já construiu o Pinóquio, ele não recebe a madeira de ninguém, e o Pinóquio inicialmente não fala, o Pinóquio é um boneco de madeira, uma marioneta completamente normal. E na primeira noite em que a marioneta está completamente criada, é que o Geppetto tem o desejo de que ele se torne, então, um menino verdadeiro. Nessa noite passa uma estrela cadente, ele pede esse desejo e aparece então uma fada, a fada da história, que vai então proporcionar ao Geppetto esse seu desejo. Vai transformá-lo numa marioneta falante. A essa marioneta é então também dada uma consciência, que é então o grilo falante. Eu não disse, mas o grilo falante na história do livro regressa no final, ele não morreu, ele regressa no final e é muito interessante ver isso. Quando Pinóquio regressa à casa, volta a encontrá-lo. Voltando à história do filme, ao Pinóquio é então dada essa consciência, que é o grilo falante, que é suposto essa consciência ajudar o Pinóquio a não sair do seu caminho, a não tomar as decisões parvas que ele costuma tomar. Uma coisa que eu reparei foi que Geppetto e Pinóquio não têm a relação tão má como tinham no livro, ou pelo menos não aparentam essa relação. O Geppetto, pelo que eu percebi, não passa tantas dificuldades, portanto não mostra esse lado das dificuldades que o pai tem em arranjar a roupa, em arranjar o livro, em dar as suas coisas, em vender as suas coisas para conseguir comprar tudo aquilo que o Pinóquio precisa, e portanto o filme é um bocadinho mais floreado e um bocadinho mais romanceado nessa parte. A raposa e o gato aparecem logo no início do filme, quando ele vai pela primeira vez à escola, ele é logo levado por elas para o teatro de marionetes, onde vê então uma oportunidade de ganhar dinheiro, enquanto que no livro essas duas personagens, o gato e a raposa, só aparecem muito mais tarde, quando o Pinóquio já passou toda a fase do teatro de marionetas. A fada no livro, como eu já disse, é quase como uma mãe para o Pinóquio. No filme ela só é mesmo uma fada e só existe para conceder desejos às pessoas. No final, o Geppetto e o Pinóquio não são engolidos por um tubarão, mas sim por uma baleia, que é um bocadinho mais concebível, é um bocadinho mais interessante se calhar, mas pelo menos o que eu lia no livro era Shark,
e portanto é Tubarão. No final eu gostei muito do filme, o filme é um filme também muito bonito, tem um desenho muito bonito, eu gosto muito do desenho dos primeiros filmes da Disney porque são desenhos sempre muito mais bonitos, mais artísticos, não tão digitais e portanto eu gosto muito desta primeira era dos filmes da Disney em que os desenhos são mais bonitos, as cores também são muito mais bem utilizadas. Eu gostei da reorganização da história, é talvez mais rápida, mais prática, um pouco mais concebível, sei lá, para mostrar um filme a crianças. O filme é bastante mais leve e mais linear na questão da lição final, a mostrar às crianças que veem este filme. Eu, nesse sentido, gostei muito mais do livro porque é muito mais completo. O Pinóquio tem uma evolução completamente diferente, uma evolução muito mais marcada e eu acho que é muito mais interessante aquilo porque ele passa no livro do que propriamente aquilo que ele passa no filme. Portanto, eu gostei muito de ambos, mas confesso que o meu coração bate um bocadinho mais pelo livro do que propriamente pelo filme. É realmente uma história que eu recomendo que leiam, que vejam e realmente recomendo muito. E é assim, este foi então o vídeo de domingo. Digam-me nos comentários se vocês já leram este livro, se vocês já viram este filme, o que é que vocês acham, se esta é uma das vossas histórias favoritas, partilhem tudo comigo nos comentários que eu vou adorar saber. E é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e vemo-nos então no próximo domingo. Tchau!